A gente volta a falar sobre a guerra. O Ocidente amplia dia a dia sanções contra a Rússia, trazendo, claro, impactos não só para o Kremlin, mas para todo mundo. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o economista Otaviano Canuto, foi vice-presidente do Banco Mundial, diretor executivo do FMI, vice-presidente no BID, e ele gentilmente nos atende diretamente do Marrocos. Tudo bem, doutor Otaviano? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. E eu já pergunto para o senhor essa asfixia econômica que o Ocidente continua impondo à Rússia. O senhor acredita que essa decisão da Rússia, pelo menos esse discurso da Rússia, de que isso não vai atingir as empresas, de que no momento certo a Rússia vai reagir a isso, é uma retórica ou pode haver um alento para a própria Rússia, apesar de todas as dificuldades? Bem-vindo, doutor. Prazer estar aqui com vocês de novo, Tiago e Adriana. A verdade é que o poder de contragolpe, de um ponto de vista econômico da Rússia, é limitado. De certa maneira, já se sabe, os sinais já mostram claramente, como o PIB russo vai desabar esse ano. No segundo trimestre desse ano, já se estima que o PIB russo deve cair mais de 35% em termos anuais. E deve terminar o ano com uma queda acima de 7%. Na verdade, de certa maneira, o Putin se preparou para o episódio, né? Desde 2014, começou a tentar migrar as suas reservas para outras formas, saindo de reservas em dólar e reservas em euros e em libra esterlina, deslocando para ouro, deslocando para depósitos na China, mas a proibição de operações do Banco Central russo com o Ocidente foi um golpe e tanto, foi a um nível de sanções sem precedentes, não é? Os europeus deixaram uma parcela de bancos para manter o fluxo de pagamentos em relação ao gás, mas isso não é suficiente para dar fôlego à economia russa. A economia russa vai se jogar no colo da China, isso não há a menor dúvida, e é claro que isso está tendo efeito no resto do mundo, né? Não é por acaso que os preços de gás e os preços de petróleo, assim como os preços de trigo e de outros alimentos, subiram mundialmente, não é? Isso, se por um lado, digamos, dá um ganho ao exportador, por outro, o impacto sobre as quantidades vendidas da Rússia, não tem como achar que o Putin pode contra-atacar economicamente. A pílula tem um custo do lado ocidental, mas é inegável que a unidade, no mínimo, do lado ocidental foi um puta golpe, um baita golpe sobre a economia russa. Sim, professor, o que o senhor acha que vai acontecer nos próximos dias? O que poderia fazer com que Putin cedesse, parasse com os ataques? Olha, é claro que tem-se o cenário de um conflito militar mais longo, né, que é o pior, mas existe uma possibilidade de um conflito mais curto. E aí o jogo, como se diz em inglês, o endgame, o jogo final, ele compreenderia, por exemplo, imagino eu, de um lado a Rússia, ou Putin, não se propôs a tirar o governo que lá estava, o Zelensky, para colocar alguém e, digamos, propor alguma coisa do tipo autonomia e independência, não apenas das províncias no leste, mas também da Crimeia, né? E algum tipo de compromisso pré-acertado da Ucrânia não entrar na OTAN. Por outro lado, do lado ucraniano, certamente vai estar como predisposição alguma coisa do tipo não objetar a Ucrânia se filiar à União Europeia. Quer dizer, aí do ponto de vista econômico, mas sem presença militar, como seria o caso da filiação à OTAN. Esse é digamos assim, o cenário mais favorável de perda parcial da Ucrânia por conta dos territórios
sob dominação russa que seriam tornados independentes, mas pelo menos aliviaria a carga que já é terrível de mortes e de sofrimento dos ucranianos. Aí, aproximando do cenário desse, não é por acaso que os preços no mercado flutuam. Hoje mesmo, o preço do petróleo caiu, e no começo do dia, e as ações americanas, inclusive, tiveram um comportamento melhor, mas isso por conta dos anúncios feitos pelo Putin de um lado e pelo Zelensky do outro. Mas aí agora, como a notícia vem de que a reunião na Turquia de ministros não deu em nada, aí os preços voltaram a subir e as ações voltaram a cair. É a volatilidade que nós vamos a continuar assistindo enquanto não se encerrar o conflito, não é? E que será mais trágica caso o cenário de conflito mais longo ganhar força. A gente continua aqui com o Dr. Otaviano Canuto, nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Agora são 8 horas e 48 minutos. Repita. 8h48. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à China. A gente vê o Ocidente tomando muitas decisões contra a Rússia. Claro que a Rússia tem ainda a prerrogativa da questão energética e tudo mais, mas de que maneira a China pode ganhar espaço com o Ocidente nesses itens que a Rússia podia fornecer para outros países? A China ganha mercado com isso? Muito se fala até mesmo do mercado de cartões de crédito. Na verdade, duas coisas, Tiago. Uma delas, quer dizer, imediatamente a Rússia está colocada no colo da China. É para onde vai ter que deslocar o seu abastecimento de gás, de trigo e também um canal para os diversos minerais preciosos, importantes, especiais, que são necessários para indústrias de alta tecnologia, que tem na Rússia e também na Ucrânia e em Belarus uma fonte importante. Estou me referindo aqui ao gás neon, estou me referindo que é importante para os semicondutores, estou me referindo a alumínio, a potássio e outros, né? Ao mesmo tempo, um segundo aspecto a levar em conta é o seguinte: as sanções sem precedentes vão provavelmente reforçar algum plano que a China tenha de construir um sistema de pagamentos internacionais que é paralelo ao SWIFT. Porque se as sanções anteriormente a Irã, a Venezuela e a Coreia do Norte já haviam chamado a atenção para o poder de fogo do SWIFT, dessa rede de comunicações para fechar pagamentos internacionais, como veículo para trazer sanções, agora o episódio da Rússia jogou uma luz nisso. Então, eu quero crer que nós vamos assistir uma tentativa da China de estender, de ampliar o seu sistema de pagamentos. A rigor, vejam bem, a guerra na Ucrânia é um ponto de mudança em relação ao que a gente assistiu desde a crise financeira global. Na crise financeira global, nós mudamos o arcabouço de governança multilateral do G7 para o G20. Até porque foi a grande oportunidade, inclusive, para a emergência dos BRICS. A guerra na Ucrânia volta a um cenário em que nós não vamos ter G20, nós vamos ter G7 e mais a regionalização e outras formas de agrupamento no outro lado. Doutor Canuto, vou pedir só um minutinho da atenção no senhor, a gente vai voltar para a nossa rede de rádios. Agora, 8 horas e 51 minutos. Repita. 8h51, continuamos conversando com o Dr. Otaviano Canuto, que foi vice-presidente do Banco Mundial, diretor executivo do FMI, vice-presidente no BID. Adriana Rede pode fazer a próxima pergunta. Professor, se quiser concluir, o senhor falava há pouco com a gente dentro do intervalo sobre um assunto, mas gostaria que o senhor fizesse uma análise, se possível, também sobre as trocas de ameaças e a preocupação com relação a uma guerra nuclear. A Rússia acusa os ucranianos, inclusive, de estarem se preparando para isso e que esse seria o motivo pelo qual tomou a usina em Mariupol. Eu acho que a tomada da usina em Kiev não tem tanta relação com isso, a tomada da usina em Chernobyl, por exemplo.
aliás, que eu visitei em uma das minhas últimas missões pelo Banco Mundial em 2018. Eu estive em Kiev, estive em Chernobyl. Aliás, chamou muita atenção o turismo europeu em Chernobyl. É coisa louca, né? Mas o fato é que é claro que o cenário do conflito caminhar na direção de uma guerra nuclear é o cenário em que nós todos estaremos ferrados, né? Se tem um cenário que você pode chamar de buraco negro, é esse. Então, eu prefiro não trabalhar com essa hipótese. Eu quero crer que o ataque à usina nuclear foi o interesse em controlar a energia pela Rússia e não algum tipo de ameaça nuclear. Bom, conversamos com o Dr. Otaviano Canuto, vice-presidente do Banco Mundial, também foi diretor executivo do FMI, vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que gentilmente nos atendeu diretamente do Marrocos. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.